Olá, boa noite. Boa noite. Senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo, ambos do PT, se tornam réus na Lava Jato. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Morre o empresário Sérgio Gomes, o Sombra. Ele era acusado pelo sequestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Tribunal de Justiça de São Paulo anula os julgamentos que condenaram policiais militares pelo massacre de presos no Carandiru em 1992. Dória sobe de novo no Datafolha e se isola em primeiro à frente de Russomano. Marta cai e fica no empate técnico com Haddad em terceiro. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quer conhecer o russomano administrador? Jogue no Google Russomano mais Bar do Alemão. O bar era do russomano e foi fechado mês passado pela justiça. Deixou uma dívida milionária e 70 pessoas na mão. Garçons, cozinheiras, atendentes. Agora, os garçons cobram a dívida trabalhista de russomano na justiça. Se russomano não dá conta de administrar um bar, vai dar conta de administrar uma cidade do tamanho de São Paulo? No Todo Seu de hoje tem musical imperdível com o cantor Max de Castro. Acolher o aluno, dar condições para ele aprender e envolver a família. Nisso eu acredito. O vereador Eliseu Gabriel, 40123. Chega de violência. Eu protejo a adolescência, mulheres e crianças. Chegou a sua vez. Vote Otto, 40096. Se a sua verdade não for a minha verdade, 50 quilômetros. Se a sua verdade for a minha verdade, Camilo Cristóforo, 40400. No Revista dessa quarta, nós vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Resolver os problemas da saúde em São Paulo não é uma tarefa simples. Por isso, me dediquei a estudar soluções muito antes dessa campanha começar, depois de andar pelos bairros, ouvindo a população. Reuni diversos especialistas na área da saúde, na busca de novas propostas, novos caminhos. Não se trabalha sozinho, só se trabalha em equipe. E isto é fundamental para a saúde da população. Eu tenho muitos motivos para acreditar que a saúde em São Paulo vai avançar, vai melhorar para você e para a sua família. No Todo Seu de hoje vamos saber quais os nossos direitos na saúde existem. Vote 13, vote PT. Fui deputado estadual, federal, senador por 24 anos, sempre lutando por justiça social. E eu quero muito agora ser vereador para ajudar o Fernando Haddad a realizar justiça em São Paulo. Obrigado, Suplicy. Tamo junto na luta, do lado de quem mais precisa. Vote 13 para vereador. Vote Suplicy. 13131. Em São Paulo, vote nos vereadores do PT. Vote 13, vote PT. A noite convida o músico João Suplicy para jantar no Terraço Itália e disputar uma partida de sinuca. Normalmente eu chego para dar convite para as pessoas, hoje eu vou te sequestrar. Nesta quarta, 11h30 da noite. Eleições 2016, veja como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O tucano João Dória teve um encontro com trabalhadores da Força Sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no bairro da Liberdade, região central. Celso Russomano, do PRB, esteve na Zona Norte, no bairro de Vila Maria, onde teve um encontro com membros dos sindicatos das empresas de transportes de carga de São Paulo e região. Marta Suplicy, do PMDB, fez uma visita ao bairro de Cangaíba, na Zona Leste, e conversou com moradores e comerciantes. E Fernando Haddad, do PT, fez uma caminhada pelo bairro Cidade Tiradentes, também na Zona Leste. Luísa Erundina, do PSOL, esteve no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, onde fez panfletagem. Major Olímpio, do Solidariedade, caminhou pelo bairro Imirim, também na Zona Norte. Depois se reuniu com a equipe de campanha. Agora à noite, o candidato à reeleição Fernando Haddad do PT participou de ato no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, ao lado do ex-presidente Lula.
Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra João Dória, do PSDB, em primeiro na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos. Na pesquisa divulgada no final de agosto, o tucano João Dória tinha 5%. Em 9 de setembro, tinha 16%. Em 22 de setembro, tinha 25%. E agora tem 30%. Na primeira pesquisa, Celso Russomano, do PRB, tinha 31%. Depois, 26%. Na terceira pesquisa, caiu para 22% e manteve este percentual na pesquisa de agora. Marta Suplicy, do PMDB, começou com 16%. Depois foi a 21%. Na terceira pesquisa, tinha 20% e agora tem 15%. Candidato à reeleição, o petista Fernando Haddad tinha 8%, depois 9%, depois 10% e agora tem 11%. Na margem de erro, ele e Marta Suplicy aparecem tecnicamente empatados em terceiro. Luiz Erundina, do PSOL, começou com 10%, depois foi para 7%, 5% e manteve os 5% neste último levantamento. Major Olímpio, do Solidariedade, manteve 2% em 3 pesquisas e agora tem 1%. Nessa pesquisa, Levi Fidelix, do PRTB, aparece com 1%. João Bico, do PSDC, Ricardo Yang, da Rede, Altino, do PSTU e Henrique Arias, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos somam 12%, não sabem 4%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Datafolha ouviu 1.260 eleitores na cidade de São Paulo ontem. E direto de Brasília, Josias de Souza analisa o cenário eleitoral daqui de São Paulo. A disputa eleitoral na cidade de São Paulo tornou-se uma espécie de laboratório dos humores do brasileiro em relação à política nacional. A evolução das pesquisas revela que o eleitor da capital paulista começa a decidir o seu voto a partir de um raciocínio punitivo. A maioria parece guiar-se pelo desejo de punir os candidatos de partidos ou grupos políticos mais diretamente vinculados às crises econômica e moral. O PT já contabiliza o provável insucesso do prefeito Fernando Haddad como sua principal derrota na temporada eleitoral de 2016. A deposição de Dilma, a conversão de Lula em réu, as prisões de ex-ministros, tudo isso transformou o PT numa espécie de bola de ferro. A ex-petista Marta Suplicy também sente o peso dessa bola. A ascensão meteórica de João Dória é a outra face do mesmo fenômeno. O candidato do PSDB se diz um não político, um empresário. No instante em que a carceragem de Curitiba está cheia de empresários, isso pode não significar grande coisa. Mas Dória se beneficia dos humores de um eleitor que dá com os burros na água e procura se agarrar aos burros mais secos. Boa noite. Morreu em São Paulo o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra e acusado de ligação com o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. O crime aconteceu em 2002. Sombra, que era amigo e segurança do prefeito, foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de ser o mandante do crime. Em 2012, 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, em Diadema, foram condenados pela morte de Celso Daniel. Eles confessaram o crime, mas Sombra foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou a ação contra ele porque a defesa de alguns acusados teria sido cerceada. Celso Daniel foi assassinado a tiros depois de ser sequestrado em janeiro de 2002. No momento do sequestro, era Sombra que dirigiu o carro em que o prefeito estava. O corpo de Celso Daniel foi encontrado numa estrada em Juquitiba. A polícia disse que foi um crime comum, mas o Ministério Público apontou motivação política. Durante a investigação, 7 testemunhas foram mortas em circunstâncias suspeitas. No ano passado, Sombra chegou a ser condenado a 15 anos de prisão por corrupção e recorria em liberdade. Era acusado de liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido. Sombra nunca admitiu envolvimento com a morte de Celso Daniel, mas era réu na ação, o único que ainda não tinha sido julgado 14 anos depois do crime. O caso seria retomado agora, no mês que vem, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levá-lo a júri popular.
Sombra lutava contra um câncer havia anos. Ele morreu esta manhã num hospital da Vila Formosa, onde estava internado. O corpo dele será cremado. Operação Lava Jato apura o elo do ex-ministro Antônio Palocci com a Odebrecht desde 2004. É o que aponta o relatório da Polícia Federal da 35ª fase da Lava Jato, que prendeu temporariamente o ex-ministro. Naquele ano, Antônio Palocci era o titular do Ministério da Fazenda do governo Lula. Para a Lava Jato, o que reforça essa tese são e-mails trocados entre diretores da Odebrecht. Nas mensagens, eles usam o codinome italiano. Para os investigadores, esse seria o apelido de Antônio Palocci. Em um e-mail encaminhado de um usuário identificado como Peleão, do servidor da empreiteira, a João Pacífico Ferreira, diretor da Odebrecht, há menção sobre a atuação de italiano junto a governadores de estados. O assunto é relacionado à recuperação da ferrovia que liga Bauru, no interior de São Paulo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Para a Polícia Federal, teria sido um arranjo prévio de Palocci com o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Em outro e-mail anexado pela Lava Jato, do dia 10 de maio de 2004, Odebrecht encaminha para sua secretária notas direcionadas a Emílio Alves Odebrecht e Pedro Noves para temas que deveriam ser tratados por eles com o italiano, envolvendo obras, liberação de recursos do Orçamento Geral da União e programas de saneamento relacionados provavelmente à liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. O mesmo e-mail aponta ainda que Pedro Noves deveria tratar com o italiano sobre o tema de exportação de serviços. Há também e-mails que sustentam que Palocci teria atuado em favor da empreiteira em negócios na África desde 2005, com a ajuda do BNDES. Para a Lava Jato, o ex-ministro atuou em favor da Odebrecht na liberação de financiamentos do BNDES para Angola. Para os investigadores, o valor total da propina movimentada por Palocci chega a 128 milhões de reais e ele pode ter recebido diretamente 6 milhões de reais. A defesa de Palocci contesta as acusações e diz que ele jamais recebeu qualquer vantagem ilícita. E o a Procuradoria do Distrito Federal decidiu abrir 2 novas investigações contra Palocci por pagamentos feitos à empresa de consultoria do ex-ministro da Fazenda, a Projeto, pelas empresas Caoa e Pão de Açúcar. Para o procurador do caso, há indícios de que os serviços não foram prestados e que, em troca, o petista praticou tráfico de influência para essas empresas junto ao governo federal. Documentos apontam que as 2 companhias pagaram mais de 5 milhões de reais pelas supostas consultorias de Palocci entre 2007 e 2010. O Pão de Açúcar ainda não se manifestou e a Caoa disse que vai se pronunciar amanhã sobre o caso. Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, se tornam réus na Operação Lava Jato. Eles vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão foi por unanimidade da 2ª turma do Supremo, formada por 5 ministros. Para o relator do caso, o ministro Teori Zavascki, há indícios suficientes da prática reiterada de ilícitos por Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Segundo Teori, existe descrição clara dos fatos. Os 2 foram acusados de ter recebido R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010. De acordo com depoimentos de delatores da Operação Lava Jato, o valor é oriundo de recursos desviados de contratos da Petrobras. Os 2 foram citados nas delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A defesa do casal nega e aponta divergências entre delações premiadas. Em maio, o ex-ministro Paulo Bernardo chegou a ser preso na Operação Custo Brasil e em agosto se tornou réu na Justiça Federal de São Paulo. Ele é acusado de receber 7 milhões de reais em propinas de esquema de empréstimos consignados. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo não têm o que comemorar nesta terça-feira, né? Afinal, os 2 viraram réus na Operação Lava Jato por corrupção, acusados de terem pegado em propina R$1 milhão da Petrobras para a campanha da senhora senadora em 2010. Pois é, a dona Gleisi soltou uma nota dizendo que o documento da acusação é
ruim e forçou a mão. Mas ela não perde por esperar. Porque, veja bem, também hoje o ministro Teori Zavascki, que participou, né, da votação, porque ele é o relator, uma votação que foi 5-0, não foi 3-2, nem 4-1, foi 5-0, já autorizou o compartilhamento de documentos que podem tornar os dois réus num processo também da Lava Jato, que faz com que eles sejam obrigados a devolver o dinheiro que foi embolsado ilicitamente. E também Paulo Bernardo responde pela mais estúpida corrupção da história do Brasil, pois ele tomou dinheiro de aposentado direto do Olerite porque queria um crédito consignado. A vida não está fácil, não. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos que condenaram policiais militares pelo massacre do Carandiru em 1992. No episódio, 111 presos foram assassinados. Após a condenação de 74 policiais militares, a defesa entrou com recurso pedindo a anulação dos julgamentos e a absolvição dos PMs, usando como base o fato de ter sido considerada improcedente a acusação contra o comandante da corporação na época, o coronel Ubiratã Guimarães. Ubiratã foi condenado em 2001 a 632 anos de prisão por 105 das 111 mortes. 5 anos depois, o Tribunal de Justiça o absolveu ao entender que ele apenas cumpria seu dever ao cometer os crimes. O coronel morreu em 2006 sem nunca ter sido preso. Como 3 dos 5 magistrados votaram pela nulidade dos processos iniciais, os julgamentos podem ser refeitos. O Ministério Público afirmou que vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça para recorrer da decisão do TJ Paulista. Superior Tribunal de Justiça decide que acusados pela morte do cinegrafista Santiago Andrade vão a júri popular. Pela decisão do STJ, Caio Souza e Fábio Raposo devem responder por homicídio qualificado e com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Com essa decisão, a dupla deve ir a júri popular pelo crime, mas a data desse julgamento ainda não foi definida. Santiago Andrade foi atingido por um rojão em fevereiro de 2014, quando trabalhava cobrindo uma manifestação na Central do Brasil, no centro do Rio. Pensar que eles vão responder que eles vão a júri popular, para mim já é a maior vitória, a vitória da minha família e a vitória da nossa classe, né? Porque somos todos jornalistas e eu acho que tudo que a gente queria nesse momento era que a justiça começasse a ser feita e começou. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Boa noite, muito obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von, tudo seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite, a máquina captura a cantora Fafá de Belém. Assista agora, todo seu.